Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Meu irmão, Senhor, que você está em casa, sua família, são muito bem-vindos neste culto que nós vamos prestar ao Senhor, este culto que nós denominamos como culto de ensino. Eu quero agradecer aqui ao pastor Elias, pastor da igreja, ao pastor Maurilo, toda a sua equipe, que Deus possa abençoar os irmãos e as suas famílias. Nós vamos fazer uma oração dando abertura a este culto. Meu Deus e meu Pai, meu Salvador, é diante de Ti que nós estamos, pedimos a Tua bênção sobre nós. Senhor, aonde este culto está sendo assistido e participado neste momento, abençoa os Teus filhos, abençoa as famílias, Senhor, abençoa a Tua igreja na terra. Louvamos a Ti, Senhor, e pedimos a Tua bênção, a Tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos então ouvir os hinos congregacionais. Se você tiver a sua harpa, abra a sua harpa e cante conosco. Muito além do nosso entendimento, alto mais que todo pensamento, glorioso em seu sublime intento, é o amor de Deus sem par, grande amor de Deus, enche a os céus, grande amor, que abrange a todo mundo e atinge a mim. Aleluia. Do valor imenso inaudito, dando-nos o Filho seu bendito, calculai o amor de Deus. De amor de Deus, enche a enche os céus, grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. Foi quem perdoou os pecadores, rogos atendeu de malfeitores. Quem sarou os pobres sofredores, esse imenso amor de Deus, grande
amor de Deus enche a os céus, grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. Aleluia. Grande amor, amor de Deus enche a enche os céus, grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. Meus irmãos, eu convido os irmãos para que nós abramos as nossas Bíblias para uma leitura que está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 26 e 27. Você que está em casa é muito bem-vindo. Por favor, pegue a sua Bíblia e vamos ler Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículos 26 e 27, que diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dar, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém. Neste momento nós vamos fazer uma oração e queremos incluir nesta oração todos os irmãos que estão necessitados, todos os irmãos que estão enfermos, as famílias enlutadas, irmãos que estão internados, pessoas amigas que estão internadas. Nós vamos orar por essas pessoas. Se você tem alguém na sua casa, na sua família, algum nome que você lembra, ore conosco e cita o nome deste irmão, desta irmã, desta pessoa. Também, depois desta oração, nós vamos ouvir um louvor, e neste louvor nós vamos contribuir para a obra do Senhor. Se você está vendo aí no seu celular, na sua televisão, no seu notebook, um QR Code do lado direito ou do esquerdo, você colocando a sua câmera na direção desse QR Code, você vai poder contribuir com a obra do Senhor. Vamos orar. Senhor meu Deus, diante de Ti estamos mais uma vez. Após lermos a Tua palavra, nós queremos, Senhor meu Deus, pedir ao Senhor que o Senhor intervém, Senhor, na vida deste irmão, na vida desta irmã, que está doente, que está, Senhor, ferido. Muitas almas, Senhor Jesus, ferida por perda de familiares. Abençoe cada um dos Teus filhos.
Ó Senhor, dê a tua paz, Senhor. Console pelo teu Espírito Santo. Também envia a tua cura, Senhor, aos necessitados. Senhor, estamos certos da tua bênção sobre nós. Cada nome que está sendo citado neste momento, visita, Senhor, e traz a paz que excede todo entendimento. Oramos em nome de Jesus. Vamos ouvir mais um louvor. De onde vem meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, o Senhor que fez terra e céu. Ele disse que me guiará onde quer que eu vá. E atento estará, sempre me acompanhará. O Senhor é o escudo, o Senhor é a minha sombra, e sob as suas mãos seguro estarei. Nem o sol irá me castigar, e ao anoitecer
Meus amados irmãos, você que está em casa, nos assistindo pela internet, eu peço você que pegue a sua Bíblia, que nós vamos, neste momento, ler a Bíblia novamente, nesse texto que nós lemos na leitura oficial, para nós meditarmos na palavra de Deus, neste culto de ensino. Nós lemos no Evangelho de João, no capítulo de número 14, versículos 26 e 27, que eu vou repetir agora. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dar, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu gostaria de falar, nesta noite, de nós aprendermos 4 pedidos que todo cristão precisa ter em mente e ele pode fazer para o Espírito Santo. Entre outros pedidos, esses 4 pedidos são fundamentais para a vida de cada pessoa, para a vida de cada cristão. Nessa introdução, eu gostaria primeiro de dar uma definição muito simples, a definição de o Espírito Santo. A primeira coisa é que nós vemos que é o Espírito Santo, não é um Espírito Santo. Nós estamos falando de algo que é singular, de algo que é único, porque ele é o Espírito Santo. Só existe um Espírito Santo, como este Espírito Santo que nós estamos falando aqui nesta noite. Uma segunda coisa é que este nome, o Espírito Santo, ele é Espírito, então ele é uma pessoa, e a definição mais simples que nós podemos dar sobre uma pessoa é que uma pessoa, ela tem afeição. Afeição significa que esta pessoa, ela tem sentimentos. Ela fica triste, ela pode chorar. No caso do Espírito Santo, ele geme, ele fala. Então, uma pessoa, ela tem afeição, ela tem sentimentos. E nós vemos na Bíblia muitas passagens onde a Bíblia diz para que nós não entristeçamos o Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo, tem sentimentos. Uma outra coisa que nós definimos, ou nós sabemos, quando vamos falar de uma pessoa, é que a pessoa tem vontade. E essa vontade é vontade própria. Nós vamos encontrar na palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo, ele queria ir pregar na Bitínia, mas diz a palavra de Deus que o Espírito Santo o impediu. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, porque além de ter sentimentos, ele tem vontade própria. Uma terceira coisa que define uma pessoa, é que uma pessoa tem conhecimento. O primeiro conhecimento de uma pessoa, ela conhece quem ela é como pessoa. E o Espírito Santo também tem conhecimento. Uma segunda coisa é que a pessoa, ela conhece outras coisas que estão em volta de si. Ela consegue analisar as coisas que estão em volta de si. E nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada, no livro de Atos, no capítulo 5, quando Ananias e Safira, eles fizeram um propósito com Deus e depois eles mentiram ou procuraram esconder em relação à igreja. E quando eles chegam lá diante de Pedro, Pedro vai dizer: olha, vocês não mentiram aos homens, mas vocês mentiram a Deus. Por quê?
Porque o Espírito Santo conhecia o que estava acontecendo com eles dois na casa deles, quando eles fizeram um combinado de vender uma propriedade e dizer que deu tudo para a obra do Senhor, e na verdade eles reteram uma parte para si. Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa, só que ele é uma pessoa espiritual, uma pessoa imaterial. E como pessoa, nós não estamos dizendo que ele tem corpo, porque corporalidade é uma outra coisa, mas nós estamos dizendo que o Espírito Santo, ele é uma pessoa imaterial, uma pessoa espiritual, e a Bíblia vai dizer que ele é como um vento. Então, por quê? Porque ele tem a característica de sentir, a característica de ter vontade própria e a característica de ter conhecimento. O Espírito Santo na Bíblia Sagrada, eu fiz aqui umas anotações no meu esboço, ele é chamado de Espírito da Verdade, ele é chamado de Espírito de Santidade, ele é chamado de Espírito de Vida, ele é chamado de Espírito de Adoção, ele é chamado de Espírito da Graça, também chamado o Espírito da Glória, ele também é chamado do Espírito Eterno e vários outros nomes. Por exemplo, ele é chamado de o Espírito de Deus, ele é chamado também de o Espírito de Cristo e o seu nome particular, que é o Espírito Santo. Dito isso, eu gostaria de refletir com os irmãos, para que nós aprendêssemos nesta noite 4 coisas que a gente pode pedir ao Espírito Santo, que seria muito importante estas 4 coisas estarem sempre presentes na nossa vida, no nosso linguajar do dia a dia, principalmente nesta época em que nós estamos vivendo. A primeira coisa se encontra no livro de Romanos, capítulo de número 8, versículo 26 e versículo 27. Romanos, capítulo 8, versículos 26 e 27, nos diz assim a palavra do Senhor: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. A primeira coisa que todo cristão deve ter em mente é pedir, dizendo ao Espírito Santo: Espírito Santo, me ajuda nas minhas fraquezas. E aí, nós vamos pensar com os irmãos, quantas fraquezas nós temos, quantas coisas nós queremos fazer melhor e não conseguimos fazer melhor. Quantas falhas nós cometemos, e não são falhas porque nós queremos falhar, ou queremos pecar por iniquidade, mas às vezes nós cometemos falhas porque nós somos fracos, até tentando fazer o certo. Talvez você não tenha a família ideal que você gostaria de ter, talvez você não tenha o casamento ideal que você gostaria de ter, talvez você não tenha os filhos ao teu redor como você gostaria de ter, mas a Bíblia diz que nós podemos pedir ajuda ao Espírito Santo, que nesta noite você possa dizer: Espírito Santo, me ajuda nas minhas fraquezas. Quantas vezes as pessoas saem do equilíbrio, quantas vezes nós erramos, quantas vezes nós tentando até acertar e erramos,
mas você pode orar a Deus, você pode pedir a Deus: me ajuda nas minhas fraquezas. Talvez você que perdeu um familiar, nesta crise que nós estamos passando, talvez você até esteja pensando: olha, eu poderia ter feito mais, porque eu não fiz aquilo, porque eu não fiz isso, porque eu não fiz isso. E talvez você fez tudo o que estava às suas mãos, tudo o que você poderia fazer. Então é momento de você pedir: Espírito Santo, me ajuda nas minhas fraquezas. E o que é uma fraqueza? Eu coloquei aqui, olhando no dicionário: fraqueza é falta de vigor, fraqueza é debilidade, fragilidade. É uma coisa que você até quer fazer mais, mas você não suporta. Eu não estou dizendo aqui fraqueza no sentido de ser complacente consigo mesmo, de poder fazer e não fazer. Eu estou dizendo aquele esforço que você coloca, mas às vezes não consegue o objetivo que você gostaria de ter. Então, peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo: Espírito Santo, me ajuda nas minhas fraquezas. Talvez você, marido, você, mulher, você, filho, gostaria de ser um esposo melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um trabalhador melhor, e você tem feito até conforme você pode fazer, mas não tem atingido o seu objetivo. Continue lutando e dizendo para o Espírito Santo: Espírito Santo, me ajuda nas minhas fraquezas. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele ajuda nas nossas fraquezas. Uma segunda coisa está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 16, versículo 13. E se você tiver papel e caneta, como eu gosto de anotar para fixar melhor, seria interessante você fixar, anotar e também marcar na sua Bíblia, para você aprender e poder exercitar isso no dia a dia. Como dissemos, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O segundo pedido para o Espírito Santo é: Espírito Santo, me guie em toda a verdade. Nós sabemos que o grande problema, um dos grandes problemas do mundo, é a questão da verdade. Nunca se falou tanto em mentiras, nunca se falou tanto em fake news. Quando nós recebemos um vídeo ou uma informação, até vindo de algo que a gente entende que é sério, dá medo de passar para frente, porque a mentira tem sido constante. A gente não sabe se é verdade ou se é mentira. No livro do profeta Isaías, tem um versículo, já naquela época, 700 anos antes de Cristo, 2.700 anos atrás, Isaías 59, versículos 13 e 14, veja o que está escrito. Nos diz assim, vamos ler o 14 e o 15, Isaías 59. Pelo que o juízo se tornou atrás, e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas, e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece. Naquela época, já a verdade estava sendo
atropelada nas ruas. E o que nós vamos dizer hoje? Mas a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, ele é capaz de nos guiar em toda a verdade. E guia aqui é da onde vem a palavra pedagogo, que era na Grécia aquele escravo ou aquela pessoa às vezes contratada, muito inteligente, que o pai pagava para que ele fosse o guia daquele garoto ou daquela garota. O pedagogo, ele ensinava, ele orientava, ele apontava o caminho. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, vai nos guiar em toda a verdade. Então, meu irmão, minha irmã, busque ao Senhor, pegue a palavra de Deus e diga para o Espírito Santo: me guie em toda a verdade, me guie. Talvez você está querendo, você que é solteiro, buscando um relacionamento. Espírito Santo, me guie na verdade do relacionamento, na verdade do casamento, na verdade da criação dos filhos, na verdade como seguir a Jesus e segui-lo para caminhar e chegar ao céu. Espírito Santo, me guia em toda a verdade, neste mundo de mentiras, nesta época que nós estamos vivendo, nunca se careceu tanto da verdade. Há uma desconfiança em relação à medicação para a Covid-19, há uma desconfiança em relação às vacinas, há uma desconfiança quem está falando a verdade ou não. Mas o Espírito da verdade, que Ele não pode mentir, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, porque Ele está diante do Pai e do Filho, e faz parte da Trindade. Ele continua dizendo: eu, o Espírito Santo, posso te guiar em toda a verdade. E diz ainda o versículo, ele vai anunciar o que há de vir. E o que é anunciar? É comunicar, é participar, é noticiar, é divulgar. O Espírito Santo, em relação ao futuro, ao que vai acontecer no amanhã, o Espírito Santo é capaz de nos orientar, de nos dirigir em toda a verdade. A primeira coisa, repetindo, é: Espírito Santo, vem e ajuda-me nas minhas fraquezas. A segunda coisa, Espírito Santo, me guia em toda a verdade. A terceira coisa está no livro de João, capítulo 16, versículo 14, que nos diz assim, falando do Espírito Santo: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. A terceira coisa, pedido ao Espírito Santo, o Espírito Santo glorifica Jesus em mim. Que o Espírito Santo possa ser glorificado através das nossas vidas, através das nossas ações, através da nossa vida com Deus, da nossa família, da nossa casa. Que você possa orar: Espírito Santo, glorifica Jesus em mim. Eu gostaria que você voltasse um pouquinho na sua Bíblia para o Evangelho de João, capítulo 15, para que nós vejamos aí nesse versículo algumas coisas que o próprio Jesus fala. Versículo
capítulo 15, versículo 2 até o 7, nos diz assim: toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que vós quiserdes, e vos será feito. O que é o fruto? E aqui, simplesmente reduzindo aqui o que vamos falar, o fruto, ele é, vamos pensar comigo, ele é o excesso de energia da árvore. A árvore já se alimentou da seiva, de tudo que ela tirou da terra, e agora, pelos seus galhos, suas flores, o fruto arrebenta, ele explode, como que quisesse dizer: olha o que eu tenho aqui para você. Quando eu digo Jesus, ou Espírito Santo, glorifica Jesus em mim, eu posso pensar num fruto visto de longe, um fruto visto de perto, e um fruto experimentado. O fruto visto de longe, eu vejo um pé de goiaba, ou um pé de manga, eu olho e de repente eu vejo uma manga grande, olha que maravilha, eu vou até lá, me chamou a atenção, chega lá, o fruto visto de perto, às vezes a goiabeira está toda amarelinha, você chega lá e vê o fruto de perto, às vezes ele tem marcas de moscas, que não serve para comer, só que a gente tenta comer. Aí você pega uma goiaba e abre, às vezes ela está cheia de bicho. A goiabeira não precisa de goiaba. A mangueira, ela não precisa, ela não se alimenta de manga. Quem vai se alimentar do fruto são as outras pessoas. São as pessoas que se aproximam para pegar e para saborear aquele fruto. Quando você diz: Espírito Santo, glorifica Jesus em mim, você está dizendo: Senhor, que as pessoas cheguem perto de mim, e que eu possa dar de mim, dar o que o Senhor fez por mim, para estas pessoas. Eu me lembro daquele homem de Gadara, que Jesus atravessou o mar e foi lá e curou aquele homem, expulsou os demônios daquele homem, e aquele homem já vestido, já limpo, já em são juízo, ele chega para Jesus e diz: deixa eu ir contigo. Jesus falou: não, vai para os teus e conte quão grande coisas te fez Deus e como teve misericórdia de ti. Meus irmãos, o fruto não é para mim, mas é para as pessoas que se aproximam. O que as pessoas têm visto em mim, o que as pessoas têm se aproximado de mim, o que eu tenho oferecido para essas pessoas, significa para a árvore que a mangueira já está cheia, e que ela, por estar cheia de energia, ela produz fruto. E uma mangueira saudável, ela vai dar mangas grandes, depende da qualidade dela.
mas vai dar mangas cheias, que se for uma manga coquinho, que é pequenininha, mas você vai ver que aquela manga coquinho, ela está no excesso dela, no tamanho, na doçura, no sabor, na visualização, quando você olha, na qualidade que ela mostra, um fruto brilhoso. Ela não se alimenta das mangas. Tem muitas pessoas que, por estarem um tanto distante de Deus, estão vazias de si e querem ficar oferecendo frutos. Eu quero dizer para você, como diz aqui o Evangelho de João, você precisa estar em Jesus, estar cheio de Jesus, e aí, por estar alimentado de Jesus, cheio de Deus, você vai produzir frutos, e não vai ser frutos que apenas as pessoas olhem de longe, que não dá para chegar perto. Também não é frutos que quando as pessoas veem de longe, e quando chegam perto, que vão experimentar, que vão olhar, diz, não serve, não dá para mim isso aí. Mas que você seja uma árvore, que as pessoas veem de longe, os seus parentes possam ver, chegam perto, estende a mão, pegue esse fruto e coloca na boca e fala, realmente, esta árvore, ela está dando fruto exatamente como ela foi feita para dar fruto. E existe ainda aquelas árvores que elas são grandes, são frondosas, está na época de dar fruto, mas não dão frutos nenhum. Mas nesta noite, eu te convido para fazer também esta oração. Espírito Santo, glorifica Jesus em mim, e Ele vai ser glorificado na sua vida. Como estamos num culto de ensino, vamos voltar e repetir. O primeiro pedido, Espírito Santo, me ajuda nas minhas fraquezas. O segundo pedido, Espírito Santo, me guia em toda a verdade. O terceiro pedido, Espírito Santo, glorifica Jesus em mim. E agora vamos para o quarto e último pedido do meu esboço, mas tem outros pedidos que você pode fazer. Está no livro de Evangelho de João, que foi os primeiros versículos que eu li nesta noite. Capítulo 14, versículos 16 e 17. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Glória a Deus. Aleluias. E agora, meus amados irmãos, essa última coisa que vamos meditar é o pedido para o Espírito Santo para permanecer com você para sempre. Que o Espírito Santo possa ser solicitado, possa ser pedido. Diz João capítulo 14, versículo 16 e 17. Eu li errado aqui. Vou fazer a leitura agora do texto que eu quero pegar para falar deste último pedido. João 14, 16 e 17. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Meu último pedido aqui do meu esboço
é Espírito Santo, não me deixe, não me deixe. E há coisas que o Espírito Santo pode não atuar mais na nossa vida. A Bíblia vai nos aconselhar em Efésios 4:30, dizendo assim: não extingais o Espírito. Vai dizer para nós, não abafe o Espírito, não apague o Espírito, não cale o Espírito, porque dependendo das nossas ações, nós vamos calar o Espírito. E quando a Bíblia diz não extingais, em Efésios 4:30, ele está dizendo que o Espírito Santo é como um fogo que queima, é como um fogo que arde, e que ele deve arder na nossa vida. Então, assim como aconteceu lá no Antigo Testamento, quando se tinha o tabernáculo, quando eles fizeram o altar do holocausto, eles colocaram lenha no altar, eles prepararam todo o altar, e no dia da inauguração, desceu fogo do céu, e pegou no altar, naquela lenha, e a partir daquele momento, tudo que seria feito para Deus, que fosse alguma oferta queimada, ou um holocausto, teria que pegar fogo do altar, teria que ir lá, não poderia pegar fogo de outro lugar. O Nadab e o Abiú, filhos de Arão, eles pegaram fogo de outro lugar, e entraram no tabernáculo, para fazer ofertas a Deus, ofertas queimadas, com fogo de outro lugar, e eles morreram. Mas então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer para você, que no momento que você aceitou a Jesus, que no momento que você entregou a sua vida para Jesus, que no momento que você levantou a sua mão, dizendo que queria Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo veio e entrou dentro de você e acendeu este fogo. A partir deste momento, quem teria que manter o fogo aceso, no caso lá do tabernáculo, eram os sacerdotes, eram os levitas, que tinha que todos os dias limpar a cinza e colocar lenha no altar. O livro de Levítico, capítulo 6, versículo 13, vai dizer: o fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. E trazendo para nós hoje, na época da graça, quem acendeu o fogo foi Deus, foi Jesus pelo seu Espírito Santo. E agora quem que deve limpar a cinza e colocar lenha? Somos nós que devemos fazer isso. Glória a Jesus. Eu quero dizer para você, meu irmão, que no momento que você dobra o seu joelho, mesmo nas suas fraquezas e eu nas minhas, que eu digo: Jesus, me ajuda, tem misericórdia de mim, Senhor, perdoa os meus pecados por causa disso e disso e disso. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou limpando as cinzas, estou colocando lenha no meu altar para queimar. Eu estou dizendo para o Espírito Santo: tu não vais ser apagado da minha vida. Quando eu procuro o irmão que falhei e peço perdão para ele, não é porque eu estou certo, não é porque ele está errado, mas eu estou dizendo ao Espírito Santo: eu estou limpando o altar, e eu não quero que o Senhor saia da minha vida. E eu quero me dirigir esta palavra para você, meu amigo, que ainda não tem o Espírito Santo de Deus, ou para você, meu amigo, que se distanciou. Esta chama não arde mais, não queima mais, mas você pode nesta noite
aonde esta mensagem chegar, dobrar os seus joelhos e dizer: Jesus, eu te aceito como o meu único e suficiente Salvador. Entra em mim, Espírito Santo. E você, meu amigo, que está afastado do caminho do Senhor, talvez você até é cristão, mas a chama não queima mais, não arde mais. É momento de você chegar diante de Deus e entrar no seu quarto, fechar a sua porta e dizer: eu vou me acertar com o Espírito Santo. Tem muita gente querendo se acertar no amor, querendo se acertar na família, querendo se acertar na profissão, querendo se acertar no trabalho. São muitas pessoas cristãs, mas que não se acertaram com o Espírito Santo. Mas nesta noite, neste culto de ensino, eu te convido para você voltar os seus olhos para a palavra de Deus, voltar os seus olhos para dentro de você e dizer: aonde foi que a chama apagou? Aonde foi que a chama parou de queimar? E dizer: estou aqui, Espírito Santo, não me deixe, Espírito Santo. Quero nesta hora fazer uma oração, glórias a Deus, e o Espírito Santo possa falar melhor no seu coração. Nunca, meus irmãos que estão me ouvindo, nunca foi tão necessário uma volta ao arrependimento da igreja do Senhor. Nunca foi tão necessário pessoas que simplesmente cantam, mas não sentem mais a chama queimar. Eu não estou falando de emoções, eu não estou falando de lágrimas sem fundamento. Eu estou falando de uma chama do Espírito Santo que você conhece, porque você já experimentou dela. Eu estou falando de você voltar para o Senhor e dizer: Espírito Santo, não me deixe. Olha, meus irmãos, o que pode acontecer com um cristão que o Espírito Santo deixa ele? E aí, meus amados, nós estamos vendo, nada contra, porque a minha profissão também é essa, mas consultórios cheios de pessoas cristãs com problema com o Espírito Santo. E um dos casos que atendi, que a pessoa diz: eu brincava, o Espírito Santo ia, e depois eu pedia, ele voltava. Mas agora, dizia ele em lágrimas, o Espírito Santo foi e não volta mais. Eu quero dizer para você, meu irmão, meu jovem, meu adolescente, não brinque com o Espírito Santo, não extinga ele, mas volte para ele. O problema está na causa, não é de você errar e voltar. O problema está na causa, é você buscar a causa e dizer: por que eu não me firmo na presença do Senhor? E aí você se consertar com Ele, depois você se acerta com o seu pastor, com o seu líder, mas primeiro com o Espírito Santo. Quero repetir o que comentamos nesta noite. Primeira coisa, Espírito Santo, me ajuda nas minhas fraquezas. Romanos 8, 26 e 27. Segunda coisa, Espírito Santo, me guia em toda a verdade. João 16 e 13. Terceira coisa, Espírito Santo, glorifica Jesus em mim. João capítulo 15 e João capítulo 16, versículo 14. Quarta coisa, Espírito Santo, não me deixe. João capítulo 14, versículos 16 e 17. Quero neste momento fazer uma oração e quero saber de você, meu amigo, meu irmão que se afastou.
Se você quer retornar para Cristo, e você que ainda não é evangélico, aceitar a Cristo como Salvador, aí é onde esta mensagem está chegando. Se você puder dobrar os joelhos, ou mesmo sentado, fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça e dizer: Jesus, eu te aceito como meu único Salvador, perdoa os meus pecados e envia o teu Espírito para dentro de mim. Você, meu irmão, que ainda não sente a chama do Senhor, ou perdeu essa conexão, dobre o seu joelho, nós vamos orar. Se você está entregando a sua vida para Jesus, ou voltando para Jesus, tem um chat aí, você manda uma mensagem para nós, com seu nome, se possível seu telefone, que nós estaremos orando por você. Nós vamos orar neste momento, agradecendo ao Senhor por tudo. Ó meu Deus, meu Pai, meu Salvador, diante de Ti nós estamos. Eu glorifico o Teu nome, Senhor, por aqui poder ensinar a Tua palavra. Senhor, visita cada coração neste momento, cada irmão, cada irmã. Senhor, meu Deus, cada pessoa que está se entregando para Ti, as pessoas também que estão retornando, este irmão, esta irmã, este jovem, este adolescente, Senhor, que não sente mais a chama queimar, que, Senhor, confessa diante de Ti. Eu rogo a Ti, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, não nos deixe, Senhor, não nos deixe. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito do Senhor, seja com todos vós. Amém. Eu vim te dizer que o concerto continua de pé. Não temas tornar-se-ão em nada. Aleluia! Aleluia! Nada pode calar o adorador. Não existem prisões. Cantando as O amanhã não nos amedronta, porque o nosso Deus está vivo. Dá-nos direção, Hoje há oportunidade, amanhã pode ser tarde. Aonde tu vais ficar?